Nós vamos ler o livro de 1 Samuel, capítulo 2, vamos lá comigo. Nós vamos ler aqui a partir do verso 4. Amém? Deixa eu ler um pouquinho aqui, depois eu explico para vocês. Que diz o seguinte: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, mas cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Ou seja, o que o Senhor está nos mostrando aqui, esta é a oração de Ana, amém? Grande maioria da igreja conhece Ana, né? Que é uma mulher que era estéril, que tinha Penina, que tinha muitos filhos e era a segunda esposa do marido e acabava com a vida dela. Mas o Senhor um dia chegou para mudar a história e ela está fazendo essa oração. Amém, amado? Glória a Deus. Tem Ana aqui nesta manhã. Tem pessoas que têm buscado do Senhor aqui nesta manhã. Então é para nós esta palavra. Desocupe as suas mãos, comece a aplaudir ao Senhor. E enquanto você aplaude, glorifica. E peça para Ele, fala comigo, Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, papai, eu quero te apresentar a minha vida, meu Deus, que desapareça a criatura e apareça o Criador. Meu Deus, fala comigo, fala com o teu povo, a tua igreja, que esta palavra vá, meu Deus, e ela cumpra o propósito, para a glória do teu nome. Assim seja feito, amém, e graças a Deus. Podeis assentar, aplaudindo ao Senhor, amém, glória a Deus. Então esta mulher Ana, agora ela está fazendo uma oração, como um cântico, ela está feliz demais. Por quê? Porque ela de estéril, ela recebe, né, o filho Samuel, né, você conhece a história, ela consagra ao Senhor e depois ela tem muitos outros filhos, e ela está fazendo isso, ela olha para a situação em que ela estava passando, e ela olha para o que Deus fez agora, e ela fala, não tem jeito, né? Não tem jeito, Deus realmente, Ele se manifestou na minha vida, e ela começa a falar como o Senhor age, amém? Bendito é o nome do Senhor, porque às vezes, amado, a pessoa ela olha para uma outra pessoa e ela diz, ai pastora, mas estou desanimado, porque a gente vê o ímpio que está crescendo, o meu vizinho é ímpio, não serve nem a Deus, está lá com o carrão dele, está lá. Não se preocupe com essas coisas, amado, amém? Glória a Deus, porque a palavra do Senhor é aquela que diz o seguinte, glória a Deus: o Senhor empobrece e Ele enriquece, é Ele, abaixa, mas também exalta. Então é como se fosse uma balança, né, pastora? Né? Uma hora, o Senhor nos permite estar lá em cima, mas tem uns momentos que Ele nos permite passar por uma situação, passar por um processo, né? E a gente fala, meu Deus, parece que eu nunca mais vou sair dessa situação, amém? Mas é o trabalhar de Deus de acordo com a nossa vida. E ela diz aqui, levanta o pobre do pó e desde o lixo exalta o necessitado. Olha que tremendo, amém? Para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, amém? Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Ou seja, amado, bendito é o Senhor. Nós vimos aqui que é o Senhor que prepara,
as nossas vidas, as coisas para as nossas vidas. Nós vimos aqui que, de acordo com a oração que Ana está fazendo, que é o Senhor que traz a honra. Amém? Ah, mas pastor, aquela pessoa não devia estar naquela posição. Meu Deus, se fosse por mim. Às vezes o Senhor permite até um ímpio. Você entende? Amém? Então Deus tem um propósito para trabalhar em cada situação e em cada tempo. De repente aquele que está lá, né, e começa a se vangloriar, porque eu sou, né, o Todo-Poderoso, não porque eu mando e desmando, o Senhor vai, ops, peraí, amém, amada? Vamos descer um pouquinho, né, vamos baixar um pouquinho aí, né, e vamos entender que tudo é de Deus, tudo vem de Deus, tudo é preparado pelo Senhor. Amados, está falando aqui em assentar em cadeiras de autoridade. Quanta briga tem por essa cadeira de autoridade, né? Você liga a televisão, meu Deus, é um lá querendo arrebentar o outro, um querendo matar o outro, né? Guerras e mais guerras, por quê? Porque o homem quer uma cadeira de autoridade, porque o homem quer mandar, ele quer estar acima de todas as coisas, amém? Mas, quem é que dá isso? É o Senhor. E olha o que ele diz aqui: os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela sua força. Amém? A gente olha esse versículo e olha o que está acontecendo, a gente fala, meu Deus, mas olha, e ganha isso, e ganha aquilo outro, e domina aqui, domina ali, amado, tem um tempo. Amém? Tem um tempo. Tem um tempo para o homem dominar, para a mulher dominar. Tem um tempo, amém? Se for da vontade do Senhor, se for uma pessoa que busca ao Senhor, se for uma pessoa ungida de Deus, que realmente sabe que tudo vem de Deus, Deus prepara todas as coisas, Deus faz todas as coisas, amém? Glórias a Deus. Nós vemos Davi lá cuidando das ovelhas, e sendo maltratado pelos seus irmãos. Nós vemos ele lá, né, até para comer, meu Deus, era uma dificuldade. Chegava na mesa, era zombado. O Senhor fez o quê? O Senhor olhou para ele, olhou para a humildade de Davi. E ele faz o quê? Ele diz, eu te tirei de trás das malhadas e te coloco como rei. Amém, amado? Porque tem uma coisa, apesar de Davi ser humilhado, ele nunca humilhava. Apesar de Davi ser zombado, ele nunca zombava. O que ele fazia quando ele era zombado? Ele ia lá para o meio das matas, pegava a harpa dele e ficava louvando a Deus, preparando salmos. Você entende? Às vezes eu estou nessa situação miserável, mas quando eu chegar lá em cima, eu pego esse aí, eu quebro ele. Aí o Senhor não vai permitir. Por quê, meu amado? Por quê, minha amada? Porque o coração não está ali na humildade. O coração está querendo vingança. Amém? O coração está querendo, sabe, que Deus vai lá e arrebenta o outro. Por que ele está na minha frente? Por que ele passou primeiro? Por que ele ganha mais? Por que o carro dele é melhor que o meu? Esses sentimentos nos afastam dos propósitos de Deus. Amém? Glória a Deus. Olha que coisa tremenda aqui o versículo 10. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles, o Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder de quem?
do seu ungido. Oh, glória! Quem é ungido de Deus aqui? Papai, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Então não seja como os homens, não seja como as pessoas que buscam a autoridade, porque a autoridade vem, glórias a Deus, do céu, amém? A autoridade vem do trono do Senhor, e quando essa luta desesperada pela autoridade, pelo poder, pelo dinheiro, ela começa a fazer efeito nas nossas vidas, nós começamos a entender tudo errado. Não é por aí, não é desse jeito, amém? Glórias a Deus, bendito é o Senhor. Não importa a cadeira que você quer. Ô pastor, eu estou estudando, eu quero ser um advogado. Glórias a Deus, eu quero ser um engenheiro. Glória a Deus, eu quero ser um médico. Glórias a Deus, amém. Ô pastor, eu não quero nenhuma cadeira de fama, não. Eu quero ter um emprego melhor. Eu quero, E o Senhor pergunta: o que você vai fazer com isso quando chegar o momento? Amém. Oh, papai, santo é o Senhor. Nós queremos ter bens, nós queremos ter autoridade. Para quê? Para mostrar que temos autoridade? Para mostrar que somos autoridade? Amém, amado? Ou é para louvar a Deus e abençoar a vida das pessoas e mostrar para ela: é desse jeitinho que Deus faz, é dessa maneira que Deus opera. É isso que Deus quer ver em nós, ungidos dEle, separados dEle, amém? Jamais brigar. Eu brigo pelo meu cargo, eu brigo por não sei o que lá, olha aí, para mim tem que ser assim, e perdemos a bênção, amado. O Senhor até permite, mas daqui a pouco a pessoa perde. Daqui a pouco ela, sabe por quê? Porque não sabe o que fazer com aquilo. Não sabe como agir. Amém? A palavra do Senhor sabiamente diz o seguinte: quando você for convidado para uma festa, não pegue as primeiras cadeiras. Quem sabe por quê? Estão lendo a Bíblia, pastora. Porque pode chegar uma pessoa com mais autoridade que você, e alguém chegar e falar assim: dá para você dar um lugar para essa pessoa aqui, por favor? Você entende? É isso que a Bíblia diz. Glória a Deus, né? Que nem ontem nós tivemos várias pastoras, evangelistas, bispas aqui, tudo, amém? Quando eu estava lá no outro ministério, eu fazia um negócio. Eu sempre gostei do segundo lugar ou terceiro. E às vezes a gente estava em honra na igreja. E às vezes a igreja não ia tão bem assim, a gente estava em queda, né, pastora? E aí, quando estava em honra, o pessoal dizia: pastora, vem para frente, vem para frente. Dá honra a quem tem honra. Não era isso? Eu dizia: não, eu quero estar aqui no meu lugar, no meu segundo lugarzinho. Por quê? Porque se chegar alguém mais importante que eu não vou passar vergonha de alguém chegar e falar: dá um lugar para ele. Você entende como funcionam as coisas de Deus, amado? No mundo não é assim. No mundo a pessoa quer o primeiro lugar, ela quer o status, ela quer a cadeira melhor que tem, né? Glória a Deus, santo é o Senhor. Oh, bendito é o nome do Senhor, glória a Deus. Tem alguns, amados, que mesmo sabendo que só vai prevalecer se Deus permitir, eles tentam, amém? Eles tentam, e são tão atrevidos que quer tirar a cadeira do outro. Você já viu isso?
Está trabalhando, tá bem, mas olhando ali, esse patrão é chato, essa patroa é chata, esse meu chefe aí, não sei não. Ô Deus, eu sou teu servo, e aí, como é que fica? Vai ficar do mesmo jeito, que você está sendo rebelde. Amém? Glória a Deus. Olha a palavra do Senhor em Ezequiel capítulo 28, o que aconteceu ali. Eu posso ouvir um glória a Deus? Oh, papai, santo é o Senhor. Ezequiel 28. Eu te amo, papai, eu te amo, eu te amo. É muito interessante isso aqui. O Senhor está falando, ele diz que é o rei de Tiro, para o rei de Tiro, ou seja, ele está falando sobre o inimigo da nossa alma, Satanás. Mas ele está falando como se ele fosse um homem, amém? E olha o que ele diz aqui, verso 28, filho do homem, capítulo 2, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, e não passas de um homem, e não és Deus, ainda que estima no seu coração como se fosse o coração de Deus. Amém? Quem era esse? Satanás. E a Bíblia diz, eis que tu és o mais sábio que Daniel, meu Deus, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas, e adquirisse ouro e prata nos seus tesouros. Ou seja, ele foi coroado de glória, era o querubim ungido. A Bíblia diz que ele andava sobre as pedras afogueadas, onde ele passava era glória. Um dia ele olha, peraí, mas não está muito certo essa coisa. Eu com toda essa autoridade, e eu ter que obedecer a Deus? Ele faz o quê? Faz uma reunião ali com alguns anjos. Amém? E olha o que diz aqui. Porque estimas o teu coração como se fosse o coração de Deus, por isso trarei sobre ti os mais terríveis entre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da sua sabedoria e mancharão o teu resplendor. E te farão descer e morrerá da morte dos transpassados nos mares. Acaso, olha o que o Senhor pergunta para ele, dirás, diante daquele que te transpassa, eu sou Deus? Amém? Mas tu és homem e não Deus, na mão daquele que te transpassa. Ou seja, amado, ele fez uma rebelião no céu para ir contra Deus. E quantas vezes pode acontecer isso? Se tiver isso acontecendo na tua empresa, sai fora, não participe. Se tiver lá alguém querendo derrubar alguém, não compartilhe. Amém, amado? Haja como servo, como a serva. Minha hora vai chegar, Deus tem o melhor para mim, vou receber o melhor de Deus e acabou. Amém? É isso aí. Bendito é o Senhor, glórias e glórias a Deus, aleluia. O Senhor apenas reina. E olha o que o Senhor diz aqui, amado, isso é tremendo, isso é tremendo. Da morte dos incircuncisos morrerás, por meio de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor. Ou seja, eu falei, acabou. Eu assinei assim, acabou. Entende, amado? Bendito é o nome do Senhor. Então ele está dizendo, só eu tenho o poder, só eu posso, só eu faço.
só eu decido. Amém? Glória a Deus. E nós vimos o final do inimigo, né? Ele não desiste, ele tenta atrair pessoas, ele tenta atrair adeptos, ele tenta mudar a cabeça das pessoas, amém? Mas ele foi jogado para baixo, ele foi jogado para a terra, amém? E um dia ele finalmente será vencido, quando o Senhor Jesus se manifestar, amém? Porque pisaram na cabeça dele já foi, mas ele ainda tenta, né, pastora? E ele tenta, sabe o que? Já que ele não conseguiu, ele tenta a nossa vida, igreja. Ele tenta a minha vida, a sua vida. Amém? Pessoa, nossa, meu Deus, mas olha como que eu sou. E a pessoa que manda em mim e não sei o quê. Amém? Deixa Deus fazer. Deixa Deus operar. Nós vemos ali aquela menina, quando nós lemos lá em 2 Reis capítulo 5, que fala sobre Naamã, aquela menina que foi levada para a casa de Naamã como funcionária, empregada, escrava, porque não ia ganhar nenhum centavo. Ela foi levada lá e Deus permitiu para limpar as botas do Naamã. Amém? O que ela podia estar fazendo? Meu Deus, se eu pego esse Naamã. Quando ela viu que ele estava cheio de lepra, ela podia falar, está vendo aí, ó? Né? Estou aqui sendo escrava dele, mas eu não tenho nada, a minha pele está boa, eu não tenho nenhuma doença, olha ele, olha que Deus pôs nele. Né? Olha lá a situação do Naamã. Não. Ela rapidamente se preocupou, ela diz, meu Deus. E ela toma uma atitude, ela fala com aquela mulher que é a esposa dele, que é a sua patroa. Ai, se o meu Senhor, olha o respeito, meu pai. Podia arrebentar com o Naamã, podia xingar ele, podia xingar todo mundo, podia falar, por que eu estou fazendo aqui? Por que Deus está permitindo isso, sendo eu uma serva de Deus? Porque Ele quer usar a tua vida de maneira tão maravilhosa, que toda a riqueza do mundo vai ser lançada por terra, diante da palavra que Deus tem para você, para dizer para aquela autoridade, sim. Oh, papai. Entenda o processo de Deus. Aleluia. É o momento de ser a menina que está lá engraxando os sapatos do Naamã. Deus, o que o Senhor tem aqui? O que o Senhor tem nesse trabalho? O que o Senhor tem nessa escola? O que o Senhor tem nesse ambiente? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Amém, amados? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glorioso Deus. É dessa forma, queridos, que nós temos que agir, porque Deus faz do jeito dele. Deus faz da maneira dele. Nós preparamos tudo, mas o Senhor faz do jeito dele. Eu contei um testemunho ontem, muitos de vocês não estavam aqui, eu vou contar para você que não estava. Eu mais ou menos há um mês atrás comecei a sentir uma dor nos meus pés, e era por conta de um calo que inflamou muito e não melhorava. Tomei vários medicamentos, vários anti-inflamatórios, não melhorava. E eu comecei a falar, né? Eu vou numa podóloga, eu vou ver lá aqui, né? Mas naquela semana que eu pensei assim, eu tinha uma dermatologista. Aí eu falei, bom, melhor a dermatologista, pelo menos, né? Eu já tenho uma visão clara do problema e o que pode ser feito, né? E aí fui. Aí cheguei lá na dermatologista, uma senhora já bem de idade, muito séria. Sabia o que estava falando. Sabe aquela médica que você chega assim, você, né?
sem sorrir, sem nada, muito séria, mas competente no que estava fazendo. Mas ela olha para mim, e ela olha ali o meu dedo, e ela fala: não vá para podóloga, de jeito nenhum. Não mexa nisso, não lixe, não tire pedacinho, não faz nada, nem vai para podóloga. Eu falei: por que, doutora? Ela falou: porque se uma pessoa mexer aí, que não seja um médico, você vai ter uma úlcera nesse dedo. Aí eu disse: tá, o que eu tenho que fazer então? Não, vamos fazer já. E começou a escrever uma guia para você fazer uma pequena operação. Falei: uma pequena operação, doutora, mas precisa disso? Ela falou: sim, porque o médico vai lá, vai mexer no teu dedo, vai tirar todo o calo, vai acabar o problema, e amém, glória a Deus e aleluia. Eu fui para casa e eu disse: Deus, eu não quero operar, mas eu vou fazer tudo o que eu precisar fazer, mas está na tua mão. Aí, tudo bem. Na quarta-feira me chamaram, tô com os documentos lá da operação toda, né? Aí ligou para o plano, para liberar e tal, e na sexta-feira eu ia lá para assinar, para ver lá o dia que eu ia operar, e pela dor que eu estava sentindo, o mais rápido possível. Aí aconteceu o quê? Na quarta-feira eu fui para o vascular. Eu tinha um exame médico de 3 meses atrás, o vascular. O plano me disse que o homem tinha sumido, que não estava mais no plano. Procurei, não tinha. Guardei o exame lá. Aí eu liguei que eu queria passar por um vascular. Aí me disseram: tá bom, vai com o outro médico então, e aí a senhora passa. E o que mais um médico detesta é ver o exame do outro. Ele detesta. Ele não suporta. Ele te trata até mal. Aí eu fui, né? Falei: poxa vida, né? Quando eu chego lá, estava meio empolvorosa ali o consultório, as pessoas reclamando, porque o médico que tinha que vir, ele tinha sofrido um acidente. E eles iam mandar um outro médico, mas o outro médico estava demorando. Tá, imagina uma clínica. Aí aquela coisa, né? De repente entrou o médico, tudo ali, e ele foi chamando: Maria. Aí vem a Maria: José, ô Antônio, assim. Aí eles ficaram revoltados, porque falaram: meu Deus, esse médico está atendendo, não leva nem 5 minutos com cada um, como é que faz? Passou todo mundo, umas 6, 7 pessoas. Chegou a minha vez. Se com eles estava assim, eu falei: comigo então, que ele vai olhar o meu exame, aí danou-se. Quando eu cheguei na sala, o médico olhou e ele disse: eu conheço a senhora já passou em consulta comigo lá no Alphaville. Falei: ah, é? Aí fiquei assim, falei: que bom, porque o exame é dele, né? Aí olhou o exame, olhou, e eram outras coisas de vascular, né, que a gente tem, esses probleminhas depois dos 50, 60, 70, tem, toda mulher tem, não adianta. Aí ficou olhando, e eu cismei de perguntar para ele, mostrar para ele o meu pé. E aí eu disse: então, tá marcado cirurgia, tal, não sei o que lá. Ele falou: ah, é? Aí olhou o exame. A senhora só vai operar depois que eu te der os medicamentos que eu tenho que te dar, e você depois de 3 meses vem aqui, eu vou te acompanhar. Falei: por quê, doutor? Eu vou operar já essa semana. Ele falou: se a senhora operar, a senhora perde o seu dedo. Amém, igreja? O que estava acontecendo? Foi preparado um laço pelo adversário, eu não consegui perceber, eu não consegui entender, e eu ia fazer a cirurgia, amém? Mas o Senhor enviou aquele médico que o plano não permitia que eu passasse mais por ele, amém? Eu não sei o que ele fez com o outro. Eu falei: Senhor, olha, eu espero que o acidente dele não tenha sido nada grave, mas eu te agradeço pelo livramento que o Senhor deu. Oh, papai. E pergunta para mim: pastora, cadê o calo? Sumiu.
cortava, eu falava, pastora, meu Deus, está difícil aqui. E se eu tivesse operado? Porque ele viu os meus vasinhos, né, das pernas e pés, o sangue está entrando com mais dificuldade. Então uma operação nessa altura seria a perda de um membro. Eu saí de lá glorificando a Deus. Amém? Quem preparou toda essa situação, amado? Quem trouxe esse médico que estava escondido, que era o que sabia a minha situação? A outra era cheia de capacidade humana, mas ela não tinha nenhum exame meu. Entende? Então ia fazer e ia ter a complicação. E ele disse, de jeito nenhum. Falei, doutor, mas ele não corre esse risco. Falei, tá bom. Amém, amado? Aí vou tomar os remédios direitinho, vai dilatar o que tem que dilatar, vai voltar o que tem que voltar. Amém? E graças a Deus, não sinto mais dor. Então isso, amado, só Deus faz. Ele muda a situação, você entende? Ele muda. Às vezes a gente está indo e nós pensamos que é bom. A gente está fazendo e a gente pensa que é por aquele caminho. Mas eu disse para ele, Senhor, olha, está na tua mão. Eu não quero fazer, mas está na tua mão. E ele deu a resposta com esse reboliço todo que ele fez. Então, se ele começar a fazer reboliço na tua vida, não fica desesperado não. Pastora, por que isso? Não fica desesperado não. Fala, Deus, é o Senhor agindo, o Senhor sabe o que faz e eu obedeço. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos para terminar aqui. 1 Reis, capítulo 1. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo, eu te louvo. Eu glorifico o teu grande nome, Senhor. Amados, santo é o Senhor. Tem gente que quer e quer e quer e quer e quer e faz de tudo para conseguir. Faz de tudo para tomar o lugar do outro. Amém? Faz tudo. Nós vemos aqui a palavra do Senhor que nos mostra que o rei Davi recebeu de Deus a incumbência de depois que ele partisse dessa terra, o seu filho Salomão, ele tomasse o lugar de Davi. O Senhor falou com ele isso. E o que é intrigante, né, pastoras? Deus não ajeita as coisas com o bonzinho. Deus sempre pega os encrencados. Amém? Aqui, os improváveis, né? Quem era Salomão? Filho de Betseba. Amém? Aquela com o qual Davi caiu, teve o pecado dele. E por conta disso passou um monte de perrengue. Amém? Mas o Senhor, depois que tira o lixo, coloca tudo no lixo, no monturo, Ele começa a renovar vidas. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Aí você olha e fala, mas eu não tenho capacidade nenhuma, pastor, eu não sei nada, eu não estudei, eu não fiz. Mas você é o improvável que Deus quer usar para levantar. Aleluia! E vidas vão olhar e vão falar, mas ele, mas ela. Oh, mas logo ele, logo ela. Amém? Glória a Deus. E o que acontece? Ele está morrendo. Davi está morrendo. E o filho dele, um dos filhos, diz o seguinte, verso 5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo, eu reinarei. Pronto, meu pai está morrendo, eu vou reinar e acabou. Mas a promessa era para o irmão dele. A promessa era para o outro filho. Eu vou reinar e acabou. E o que ele faz? Ele prepara homens que vão adiante dele. Lembra lá de Satanás? Preparando os anjos, olha, é o seguinte, aqui não dá para obedecer mais, vamos se levantar, vamos fazer um complô, você entende, amado?
Ele prepara aqueles homens, os homens correm na frente dele, começam a chamar ele de rei, e ele faz uma festa, ele compra muita comida, muita bebida, faz uma festa e prepara tudo, e o que ele está esperando? O rei está morrendo, ele está esperando que o arauto comece a anunciar, Davi morreu, porque aí o que ele tinha preparado para ser rei, pronto, o rei morreu, acabou, o rei sou eu, você entende? Ele estava preparado, ele estava ouvindo isso, então ele estava ali na festa, comendo e bebendo com as pessoas, mas ele estava ali, olha, daqui a pouco o rei morre, ó, daqui a pouco, olha, vai tocar o sino, o arauto vai gritar, olha, o rei Davi morreu, e o plano dele estava estabelecido, meu amado, minha amada, tem um plano estabelecido para derrubar você. Amém? Mas não se preocupe, talvez você não esteja nem vendo, mas o Senhor vê, e Ele te dá livramento nesta manhã, Ele te dá livramento, porque aquilo que Ele tem para você, ninguém tira. Bendito é o nome do Senhor, oh Deus vivo. Enquanto o rei está lá, morrendo, as pessoas olhando, esperando ali, meu Deus, uns chorando, outros desesperados, amém? Aí o profeta, que sabia o que Deus tinha preparado, ele toma uma atitude, e ele vai até o rei, e quando ele chega no rei, ele diz: rei, o Senhor preparou para que Adonias reinasse? O Senhor preparou essas coisas que nós estamos vendo acontecer aí? O rei: não, porque ele fez uma festa, está com muita gente lá, e eles estão comendo e bebendo, e estão gritando: viva o rei. Oh papai, aquele que tentar tirar o que é teu, ele vai perder o dinheiro que gastou na festa, amém? E vai sair envergonhado, para a glória do nome do Senhor. Quando Davi fica sabendo disso, Davi chama a mãe, chama o profeta, e Davi diz: olha, como eu prometi, como eu falei, né? Bendito é o nome do Senhor, aleluia, que hoje o Senhor me deu quem se assente no meu trono, e que os meus olhos vissem, ou seja, o Davi está morrendo, mas está ali, e o Senhor diz: enquanto ele não for ungido, você não desce. Oh, bendito é o nome do Senhor, aleluia. E ele diz: pega Salomão, monta ele na mula que o rei costuma montar, coloca as vestes reais e começa a gritar pela cidade: viva o rei Salomão, bendito é o nome do Senhor. Deus preparou e ninguém vai riscar aquilo que ele preparou. Deus vivo, oh, louvado seja o nome do Senhor. E o que é tremendo, quando Adonias, aquele que se intitulou rei, ele começa a ouvir aquele barulho e fala: que barulho é esse? O que está acontecendo na cidade? Oh meu pai, isso é lindo. Verso 43, Jonatas disse a Adonias: certamente nosso Senhor rei Davi constituiu rei a Salomão. E nesse momento, Adonias, ele já está sentado no trono. Oh, igreja do Senhor, o que é de Deus se cumpre passo a passo. Ninguém tira, ninguém risca, ninguém muda. Aleluia. Quando eles ouviram, oh glória, verso 49. Então estremeceram
E se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi para o seu caminho. Acabou a festa. Amém, amado? Acabou a festa, acabou a festa. Bendito é o nome do Senhor. E o Senhor nesta manhã, Ele nos dá vitória. Mais uma vez, Ele dá vitória aos seus ungidos, Ele dá vitória às suas ungidas. Amém? Aquilo que Ele te prometeu vai estar chegando brevemente. E aquilo que Ele já te deu e estão querendo tirar, estão querendo te derrubar, não tenha dúvida, o Senhor está olhando e Ele vai estar fazer acontecer ao contrário do que as pessoas pensam. Amém? Querem te ver cair, mas Ele te levanta nesta manhã com poder e autoridade. Glórias a Deus. Se coloque em pé.